Olá, meu nome é Luiz Miguel, estou aqui para dar continuidade ao nosso curso de Python básico. Hoje falaremos sobre estrutura de repetição. A estrutura de repetição é usada na programação para a gente poder fazer um processo repetitivo. Então, se a gente quer chegar em um certo ponto do nosso código, a gente usa essa estrutura de repetição. No Python, para a gente definir a estrutura de repetição, a gente usa dois comandos, o for e o while. O for, ele é usado para a gente determinar uma repetição com limite. Então, eu quero que ele repita certas vezes. Então, se eu quiser percorrer uma lista, eu uso o for. Um exemplo disso é uma verificação de uma lista de alunos de uma faculdade. Então, eu quero verificar a idade desses alunos. Então, para cada aluno, eu vou fazer um tipo de processo. O while já é um tipo de repetição que eu não tenho um limite pré-definido. Bom, ele só vai acontecer se uma condição que eu passar para ele for verdadeira. Por exemplo, eu quero que o código pergunte para o usuário qual é a senha dele enquanto ela não estiver correta. Eu vou fazer aqui um teste do for para a gente começar a entender mais as estruturas de repetição. Bom, para começar, eu vou criar aqui uma lista de alguns nomes. No Python, para a gente criar uma lista, a gente usa o colchete, que é esse daqui, que é o mais retinho. E aqui eu vou colocar os nomes. Pronto. Fiz aqui a minha lista dos nomes Mateus, João e Lucas. Agora eu vou começar a fazer o nosso for. Então, primeiro, coloco o for. E aqui, uma estrutura dele é o seguinte. Ele é para cada item da nossa lista. Então, aqui a gente tem uma lista de nomes. Então, vou colocar aqui para cada nome, em nomes. Então, vejam aqui, ó, for nome, que é uma variável que eu vou estar criando dentro desse loop, que vai estar dentro de nomes. Então, para cada item desse aqui da minha lista, ele vai retornar aqui, ó, dentro da minha variável nome. Vocês vão ver aqui melhor aqui, ó. E dentro desse loop eu vou fazer o quê? Eu vou usar um print para eu poder visualizar esse nome que está dentro dessa lista. Então, eu vou colocar aqui olá. Eu vou colocar aqui o nome, aqui, ó, variável nome. E vou rodar aqui para a gente ver qual vai ser o resultado. E vejo aqui e colocou olá Mateus, olá João, olá Lucas, que é o nome que a gente tem na nossa lista. Agora eu vou falar sobre um outro exemplo de for que a gente pode colocar um tamanho que ele pode percorrer. Então, vou colocar aqui outro. Vou colocar aqui, ó, for número in. E aqui um comando para a gente determinar um tamanho é o range. Dentro dele, ele vai pedir o tamanho que a gente quer. Então, o primeiro parâmetro que a gente vai colocar é o valor mínimo. Então, eu quero que ele comece de um ponto até o outro. Então, eu vou colocar o menor número, que é o 2 que eu quero. E coloco a vírgula. E depois dessa vírgula, eu coloco o maior número. No caso, um 31. Vou dar 2 pontos aqui. E a gente vai continuar o nosso loop aqui. Aqui dentro, eu vou pedir para ele imprimir esse número. Então, print número. Salvei ele aqui, vou rodar para vocês verem qual é o resultado. Ele apareceu para mim aqui, eu vou aumentar aqui o tamanho desse aqui. Aqui apareceu os números que eu pedi para aparecer. Então apareceu de 2 até 30. Mas percebe que aqui, ó, eu coloquei 31. E por que ele ignorou esse 31? No Python, ele ignora o último número. Então ele não vai contar o 31. Ele vai contar até o 30, no caso, como eu passei. Mas se eu quiser fazer um intervalo desses números, eu não quero que eles apareçam de 1 em 1. Eu quero que eles apareçam de 2 em 2 ou em outro intervalo. Depois desse número 31,
eu coloco aqui o meu intervalo, que ele até passou aqui o step. Se eu quiser, por exemplo, que ele apareça com intervalo de 2 em 2, de 3 em 3, diferente desse que foi de 1 em 1, eu posso colocar aqui, depois do número 31 que eu coloquei, colocar o número 2. Aí agora, rodando ele de novo, ele mostrou para mim, de 2 em 2, esses números. 2, 4, 6, 8, 10 e assim em diante. Agora eu vou fazer aqui um exemplo de while. O while, como eu disse, ele usa uma condição. Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai continuar rodando esse loop. Vou fazer aqui um exemplo. Vou colocar aqui uma variável chamada senha. E dentro vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui vou fazer meu loop while. Só que aí, eu tenho que fazer uma condição para isso. E para fazer isso, eu vou colocar um input aqui em cima para a gente pegar a senha do usuário. Então, eu vou criar uma variável entrada e vou pedir o input dela. Vou colocar aqui, digite a sua senha. Beleza. Aí aqui ele vai pegar a senha do usuário. Então, eu vou fazer uma condição entre a entrada do usuário, que vai ser a senha, e a senha que eu armazenei aqui. Então, vou colocar aqui, enquanto entrada for diferente, esse aqui é o sinal de diferente, e colocar aqui senha. Então, enquanto a entrada for diferente de senha, ele vai fazer alguma coisa. Que eu vou pedir para ele fazer basicamente a mesma coisa, que é entrada e o input dela. Então, a partir do momento que a pessoa digitar um valor diferente para essa entrada, ele vai quebrar esse loop e vai partir para o outro momento do código. Então, vou colocar aqui embaixo, depois do while, um print. Você entrou no sistema. Pronto. Aqui, vocês percebem que eu coloquei o print nessa direção aqui e não dentro do while. Então, a partir do momento que ele acabar, que eu quebrar esse loop, ele vai vir para cá. Vou rodar aqui o código de novo. E vai pedir aqui, digite sua senha. Colocar 1, 2, 3, 4, 5. Vai falar de novo, digite sua senha. Então, percebe que ele rodou de novo o que eu pedi. Mas, no caso, está aqui dentro do while. Então, vou colocar aqui a senha certa, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, você entrou no sistema. E é basicamente isso o que a estrutura de repetição vai fazer. Um loop que vai acontecer de acordo com uma coisa que você determinar. Uma coisa que também vocês podem aprender é o comando break. Quando eu uso o comando break, ele interrompe o loop, seja qual for. Ele vai interromper aquele loop. Então, fazendo aqui uma coisa bem rapidinha. Se entrada foi igual a 1, 2, 3, 4, 5, fazer uma condição diferente, colocar aqui o break. Pronto. Se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, ele vai dar um break e vai quebrar o meu loop. Vou colocar aqui 1, 2, 3, vai pedir de novo. Mas se eu colocar até o 5, ele quebrou meu loop. Então percebe que eu consigo fazer uma forma diferente de lógica. Então você pode usar tanto no while, esse break, e no for. Então é algo que vocês vão ter que usar a imaginação de vocês e pensar em lógicas diferentes para usar esse break aqui. A aula de hoje foi essa, espero que tenham gostado e até a próxima.